iniciei. Foi a professora Clarice Nunes, que não está mais na instituição, e a gente continua na coordenação desse projeto em parceria com o professor Marco Aurélio, que não pode estar conosco, acho que vocês sabem que ele trabalha na rádio, né? Então, ele não pode estar conosco em todos os encontros, mas Marco Aurélio é um grande membro do Projeto SOI já há muitos anos, e a gente já conseguiu, junto nessa parceria, muitos avanços, muita participação em eventos nacionais e internacionais. Então, gente, eu começo agradecendo a vocês pelo interesse no projeto. Basicamente, o que a gente vai fazer, e aí hoje a gente pediu que, principalmente, os alunos novatos participassem, é que o projeto de simulação de organização internacional, ele promove sessões, painéis de simulação de organização internacional e promove debates, tá? Hoje a gente não vai discutir data e tema para debate e para a simulação, mas a gente vai discutir isso provavelmente no nosso próximo encontro. Esse semestre a gente está participando do desafio do Alto Comissariado das Nações Unidas sobre Refugiados aqui no... E a gente tem que fazer uma simulação de uma sessão da Acnur debatendo a questão dos refugiados na pandemia. Inclusive, caso a gente seja bem-sucedido, isso vai constar, vai receber uma menção de honra, né, da própria Acnur. Aqui no Brasil, o semestre passado, um projeto de São Paulo recebeu essa menção, então a gente também vai trabalhar nesse sentido, né? Agora, nesses primeiros encontros, a gente é mais uma parte de formação e de nivelamento, certo? Porque muitos de vocês não estudaram, a maioria de vocês, né? Alguns alunos, sim. No caso, aqueles de RI que já passaram no terceiro, quarto período, e o pessoal de direito, aquele que está no final do curso, nono, 10º período, é que vê alguma coisa. O resto, não. Então, a gente dá também um reforço, isso, Pedro, sobre a questão das organizações internacionais. Mas, de antemão, é o seguinte, semana que vem eu vou dar uma repassada melhor nisso. Vocês vão ter que formar equipes de 2 ou 3 pessoas, e essas equipes, elas vão representar países, e a gente vai dar uma listagem de países, semana que vem a gente vai definir quais são os países que a gente quer trabalhar, e aí a escolha se dá por ordem de inscrição. Então, por exemplo, a gente vai fazer um painel simulando o funcionamento de uma assembleia do Acnur para discutir questão de refugiados durante a pandemia. Aí a gente define quais são os países que a gente vai trabalhar nessa sessão, né? E vocês vão formar suas equipes, porque a sua equipe representa um país. Então, você vai pesquisar o voto da sua equipe, vai fazer um paper position de uma página, é só uma página, colocando qual é a posição daquele país. Essa posição, ela não pode ser simplesmente inventada do nada. Você tem que fazer um voto que seja coerente com os rumos que aquele país adota em questões de política externa, tá? E aí é preciso levar em conta 3 questões. Preciso considerar o histórico do país, por isso que história, inclusive a gente tem alunos de história nesse projeto, é tão importante. Você tem que levar em consideração os aspectos da política externa daquele país que você está representando e tem que levar em consideração também os tratados internacionais que aquele país faz parte, certo? Hoje em dia é fácil de pesquisar isso porque a gente tem a internet, né? Paralelamente, pessoal, a gente também incentiva que vocês participem de competições de simulação de nível nacional e internacional. Para isso, existe um site chamado MyMoon, e lá a gente tem esses eventos, né? Inclusive, semestre passado a gente participou de um no Canadá, né? Em Montreal. Claro, participou online, né? Provavelmente esse ano também a gente vai dar prioridade às simulações online. Pronto. E aí a gente ajuda os alunos a se organizarem. Eu vou colocar, inclusive tem um aplicativo, mas tem um site também. Eu vou colocar aqui no chat para que vocês possam olhar depois o MyMoon. O site do MyMoon que tem
os eventos, né, a nível aí mundial. O site é em inglês, tá? Inclusive, se vocês podem olhar, a maioria dos eventos estão sendo online. Devido à questão da pandemia, né? Bom, enfim, hoje o que, é que a gente vai fazer? Hoje eu vou começar a vocês essa parte de capacitação sobre organizações internacionais, e aí semana que vem a gente vai falar um pouco sobre essa questão e já definir pré-datas sobre o evento que a gente vai fazer, tá certo? A gente tem que fazer pelo menos uma simulação e pelo menos um debate, tá? Debate a gente não tem tema fechado. Para simulação a gente tem, que é a questão justamente de refugiados e pandemia, porque a gente está participando dessa questão da Acnur, né? A Acnur, ela está promovendo isso no mundo inteiro, justamente para chamar a atenção da situação de vulnerabilidade e, como o pessoal de direito gosta de dizer, de hipossuficiência que os refugiados estão no mundo inteiro. Então, desde o ano passado, ele já vem promovendo, que é um desafio, né, de você realizar eventos em todos os âmbitos do mundo, discutindo a questão dos refugiados durante a pandemia, tá? Bom, pessoal, então eu vou começar aqui. Sim, a gente tem uma turma do Classroom, acho que vocês já receberam o convite, né? A maioria de vocês já se inscreveu nessa turma do Classroom e a gente vai usar, não vai usar o Moodle, viu? Em projetos de pesquisa e extensão a gente não precisa usar o Moodle, a gente só usa o Classroom porque é uma ferramenta mais simplificada e também porque o Moodle ele tem um número de turmas fechado, sabe? Não, a instituição ela não pode colocar quantas turmas ela quer. Já no Google Classroom pode colocar quantas turmas quer, além do Google Classroom ser uma ferramenta mais simplificada, né? Então, para projeto de extensão e de pesquisa, para a gente o Google Classroom ele resolve. Então já está disponível esse assunto. Pronto, vão ser 3 semanas que eu vou dar a capacitação. Nessas 3 semanas é interessante a presença de vocês, que são novatos, e os veteranos, eles estão dispensados de participar, tá? Agora, semana que vem, eu também, além dessa parte de capacitação, eu também vou definir pré-datas para a gente fazer o evento, tá? Mas hoje é só mais essa parte de capacitação. Pronto, é parecido com a aula, né? A gente vai expor aqui um assunto. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem, seja no chat, seja através da voz, né? Através do áudio. Então, pessoal, a gente vai falar agora sobre teoria geral das organizações internacionais. Deixa eu aparecer aqui a tela para vocês. Pedro, pode discutir os curdos, viu? Agora, por exemplo, essa questão da discussão dos curdos, ela fica interessante se alguém pegar uma equipe da Turquia, porque obviamente a gente vai ter que colocar algumas equipes da Ásia, porque a gente coloca assim por continente, sabe? Então a gente coloca aqui nas Américas, com certeza vai ter Venezuela, vai ter Colômbia, vai ter Brasil, México, Estados Unidos, a gente coloca Haiti, países que tem a ver. Agora, às vezes, os alunos não escolhem. Então, aí, deixa eu dar uma dica. A Turquia tem muito material sobre refugiados no site do governo turco e admire, inclusive em português. Eles têm inglês e têm português também, tá? Do debate, Pedro, a gente está aberto a receber sugestões, desde que seja pertinente aos temas que o projeto aborda, que é justamente essa questão de âmbito internacional, de política externa,
enfim, que são os temas que vocês viram lá no edital, né? A gente tem os temas que a gente pode abordar esse semestre. Dentro daqueles temas, pode ser qualquer um. Se você tiver alguma sugestão, é bem-vinda, tá? No debate, a gente vai as 3 equipes. Aliás, 2 equipes. É parecido com o júri simulado, o debate, tá? Uma equipe é a favor e outra equipe é contra o assunto. Tem que ser um assunto polêmico do debate, não pode ser qualquer assunto, tá? E o debate, ele certifica quem participa como ouvinte. Inclusive, pode ser qualquer pessoa. Sim, Samuel. Vamos fazer o seguinte, a questão do IEM é interessantíssima, mas, assim, talvez não seja interessante colocar uma delegação do IEM, porque eu acho que o Estado do IEM não tem muita estrutura, assim, inclusive para servir de subsídio de pesquisa. No caso dos curdos, como eu disse, a Turquia tem farto material na internet, inclusive em português. Claro, tem inglês, a maior parte é inglês. Eu falo isso porque eu orientei um TCC sobre a questão dos refugiados na Síria, os refugiados sírios na Turquia, um trabalho excelente de relações internacionais, né? E realmente tinha muito material do governo turco. Agora, do Iêmen, eu não sei. Se vocês quiserem, viu, Samuel? Se você quiser dar uma procurada, dê uma olhada. Não, o Iêmen realmente é uma das crises humanitárias mais sérias que se tem, entendeu? Pedro, condições e consequências da migração em face dos muçulmanos na Europa. É porque é o seguinte, a ideia é interessante, só tem que dar um pouquinho uma trabalhada. Daqui para a semana que vem a gente vem, inclusive você pode trabalhar, porque a ideia do debate é você colocar uma pergunta, entendeu? Que aí cada equipe tenta responder, uma equipe vai responder que sim, outra que não. Eu acho, Oi, pode falar, Samuel. professor, que essa questão da Europa é interessante porque muita gente levanta o debate, né? De que, por exemplo, muçulmanos estão tomando a Europa, né? Esse tomando entre aspas, né? Assim, que Inclusive, eu já presenciei isso lá, né, várias vezes, isso é um bom esse debate. discurso. Não, sem dúvida, Samuel e Pedro, é um bom debate. Por exemplo, a imigração de muçulmanos é prejudicial para a Europa, entendeu? Que o debate ele segue um modelo proposto pelo filósofo Karl Popper, que é chamado debate popperiano. No debate popperiano, as equipes elas se dividem, como eu disse, são 2 equipes de 3 componentes. E cada momento é cronometrado, tem o tempo e que expõe. Agora, vocês têm que ter o cuidado, que é o seguinte: muitas vezes a quem pega a equipe, você vai pegar uma equipe que não necessariamente condiz com a sua opinião pessoal, mas que você vai ter que se esforçar, que, aliás, é uma coisa que às vezes acontece até com o júri, né? De você ter que defender uma tese que não é aquela que você concorda. Que, inclusive, isso é um exercício profissional, né? Porque, principalmente para o pessoal de direito, que tem que defender uma tese que você não necessariamente concorda, né? Mas que você está ali pelo seu papel profissional. Que esse é um desafio muito grande, né? Mas já aconteceu, pronto. Na época do impeachment de Dilma Rousseff, a gente teve um caso, por exemplo, uma aluna, ela estava representando o Uruguai na OEA. O governo uruguaio era contra o impeachment de Dilma. E na época era um governo de esquerda, tarará, né? E ela teve que defender o governo do Uruguai, e ela defendeu muito bem, viu? Inclusive, a gente se apresentou num colégio aqui de Caruaru, que acho que alguns de vocês conhecem, que é o Dom Miguel. A gente se apresentou para os alunos, e os alunos depois perguntaram se ela era a favor. Ela disse, não, aliás, se ela era contra, como ela defendeu muito bem. E ela não era aluna de direito, ela era aluna de relações internacionais. Ela disse, não, pessoalmente eu sou a favor do impeachment. Mas aqui eu estava representando o governo do Uruguai, eu estava simulando o governo do Uruguai, e eu tive que ir pela posição do governo do país que eu estava representando. Né? E outra vez foi bem interessante que no curso de Relações Internacionais, né, veio o pessoal do consulado americano em Recife. E os cônsules foram bem claros dizer que eles não concordavam na época com as posições, todas as posições do governo Trump, mas que eles eram diplomatas e que eles estavam representando o seu país, tá? Que eles entendiam os questionamentos, os alunos questionaram muitas questões do governo, trouxeram muitas questões do governo Trump,
Mas eles colocaram assim, olha, pessoal, a gente representa o nosso país, né? Sim, aí vamos deixar essas temáticas para a gente fechar semana que vem, tá certo? Vocês vão pensando, e aí semana que vem, sim, tem a questão de Taiwan e Hong Kong, que Pedro está colocando aqui, Israel versus Palestina, sim, são bons temas de debate, Pedro. Agradeço aí vocês, Samuel, e outros que quiserem contribuir. Semana que vem a gente fecha o tema do debate, tá? E fecha tema do debate, uma possível data, e fecha a data já para fazer a simulação. Essa simulação, eu tenho que ver quantas semanas são, porque é o seguinte, a gente tem que registrar ela na Acnur, mas isso aí sou eu que registro, né? Enquanto professor, para a gente participar oficialmente do desafio. Inclusive, eles vão participar mandando o vídeo, não sei como é que eles vão fazer, não. Mas eles têm que participar. Você tem que convidar o pessoal da Acnur. Provavelmente vai ser alguém aqui do escritório de Brasília, vai mandar um vídeo, vai participar da abertura online, entendeu? Eles participam. Mas aí tem um prazo. O prazo de registro, que aí, se eu não me engano, é 4 ou 6 semanas. Aí a gente faz, se for 6 semanas, dá tempo da gente fazer o debate anterior e deixa para fazer esse evento com a Acnur daqui a uns quase 2 meses, né? 1 mês e meio, mais ou menos. Aí eu confiro. Que eu olhei, mas agora eu esqueci. Eu estou confundindo se é 4 ou 6 semanas para a inscrição, que aí quem escreve sou eu, tal, né? Tem que ter no mínimo 25 participantes, a gente tem 40, né, alunos no projeto, fora os ouvintes, né, que vão poder participar e receber certificação, né, pela questão de ser ouvinte, né, colegas, parentes, pessoas, né, comunidade, gente da instituição e a comunidade em geral. Beleza, gente. Obrigado aí pelas ideias. Semana que vem a gente dá uma discutida. Então, gente, o assunto de hoje, que, como a gente está falando, é uma aula, né? É Teoria Geral das Organizações Internacionais. Caso vocês não estejam vendo, esse material já está disponível no Google Classroom, né, esses slides. Caso vocês não estejam vendo, me avise no áudio, né? Pessoal, as organizações internacionais intergovernamentais, elas são um fenômeno da modernidade, tendo surgido a partir do século XIX. Modernidade, lembrando que desde 68 a gente vive na pós-modernidade, né? Então, organizações internacionais surgiram no século XIX da necessidade dos estados se unirem para realizar objetivos comuns. Qual foi a primeira organização internacional? Na minha visão, foi a Cruz Vermelha. Porém, outros autores apontam outras entidades, tá? Não tem bem um consenso, não. O que se sabe é que surgiu nesse período. Não pode ter surgido antes, porque antes a soberania era absoluta. Quando a soberania era absoluta, era complicado você criar organizações internacionais, porque você está criando uma entidade que tem autoridade em relação aos estados que são membros dela, né? Então, essas organizações internacionais, elas surgiram da impossibilidade dos estados de alcançar sozinhos certos objetivos comuns. Então, pronto, pense numa entidade que surgiu no século XIX, a União Postal Universal. Essa entidade facilita a distribuição de correio no mundo inteiro. Ela surgiu nesse período inicial, né? E aí, às vezes a gente não para pensar, será que para mandar a correspondência de um país para outro, é preciso fazer um convênio direto de um país para outro? Como isso seria complicado, já que você tem 200 estados soberanos no mundo, né? E aí, você tendo uma entidade, que é essa União Postal Universal, UPU ou UPO, você se filia a ela e automaticamente você já está conveniado com todos os países. Inclusive, gente, aquele número de postagem de objeto que quando a gente comprou a encomenda na internet, aquilo segue uma padronização internacional. E se vocês já repararam, os que são postados no Brasil terminam em BR, mas se for postado em outro país, termina com a sigla que é atribuída a outro país.
Então, notem que uma organização internacional, ela facilita muito a vida dos estados, e tem organização internacional para praticamente tudo que vocês imaginarem. Tem a organização internacional para trabalhar com questões econômicas, como os bancos internacionais, tem organizações que trabalham com cultura, tem organizações que trabalham com educação, tem organizações que trabalham com questão de regulamentação de trânsito aéreo e marítimo, enfim, praticamente para tudo que vocês imaginarem, tem organização internacional. Bem, o desenvolvimento das organizações, porém, ele se deu a partir da Segunda Guerra Mundial, quando os estados passaram a se unir para defender interesses comuns. Antes da Segunda Guerra Mundial, existiam pouquíssimas organizações. A imensa maioria, vamos dizer assim, 90% das organizações surgiram após a Segunda Guerra Mundial. Justamente por questões de soberania e porque os estados passaram a aceitar melhor essas ideias. Claro, como eu falei, desde o século anterior existem organizações, mas eram um número muito restrito. Bem, as organizações internacionais podem ter finalidades das mais diversas, como eu estava falando aqui. Pode ser política, por exemplo, a ONU é política, né? A OEA. A União Europeia é uma organização política, embora ela é muito ampla, né? Econômica, como o FMI, por exemplo, a OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Cultural, como, por exemplo, a Unesco. Inclusive, quem dá o título de Patrimônio da Humanidade, Pernambuco tem patrimônio histórico. O Centro Histórico de Olinda e Recife tem patrimônio natural, que é Fernando Noronha, né? Da humanidade. Também tem aquela... Pronto, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, é considerada cultural, porque o objetivo principal dela é disseminação da língua portuguesa, né? E preservação, etc. Então, você vai ter entidades da ONU até a UPU, que é a União Postal Universal, que o objetivo é só facilitar a distribuição de correspondência. Pronto, vamos agora ver o conceito de organizações internacionais. A organização internacional, pessoal, seria uma associação voluntária de estados, criada por um tratado constitutivo, com finalidade pré-determinada, regida pelo direito internacional e dotada de personalidade jurídica distinta de seus membros, autonomia e especificidade. Associação voluntária, primeiro, botem na cabeça, organização internacional é uma associação formada por estados. Voluntário. Por quê? Porque nenhum estado é obrigado a ingressar numa organização e nem a permanecer nela, né? O Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, que o diga. Né? O Reino Unido entrou na União Europeia nos anos 70, ou seja, ela já existia. Na época o nome era outro, né? Era Mercado Comum Europeu. Depois mudou o nome para a União Europeia e saiu ano passado, como vocês sabem. Então, o Estado não é obrigado a permanecer. Claro, se o Estado ele recebeu benefícios, etc., ele pode ser, e esse é um dos problemas do Brexit, obrigado a devolver. Recebeu dinheiro, entenderam? Sim, criada por um tratado constitutivo, toda organização internacional é sempre criada por tratado constitutivo. Sempre tem um tratado, tá? Esse tratado é a constituição da entidade. Todas têm uma finalidade, né, pré-determinada, são regidas pelo direito internacional. Tem algumas exceções, tá? A União Europeia tem o seu próprio direito. Ela tem um ordenamento jurídico próprio que é chamado direito comunitário. E tem sua personalidade jurídica própria, né? Ela é sujeita a direito público internacional e tem autonomia e especificidade autonomia em relação aos estados que fazem parte, né? E especificidade porque cada uma tem seu próprio objeto de trabalho. Organizações internacionais, elas têm personalidade jurídica, assim como os estados. Elas são tão sujeitas de direito internacional público quanto os estados, mas elas não têm soberania, porque só os estados é que têm soberania, né? E são sujeitos de direito secundário ou derivados conforme Mauzuoli, porque a personalidade jurídica delas, gente, deriva dos estados que as criaram.
E um detalhe bem importante, né? Organizações não governamentais, ONGs, são diferentes das organizações internacionais. As pessoas confundem muito ONGs com organização internacional, mas são entidades totalmente diversas. As ONGs não têm personalidade jurídica internacional. ONGs são formadas por pessoas, sejam pessoas naturais, ou seja, nós, os seres humanos nascidos com vida, ou pessoas jurídicas, como empresas, etc. Já a organização internacional, ela tem personalidade jurídica internacional e ela é formada por estados soberanos. A confusão se dá, às vezes, pelo âmbito de atuação. Por exemplo, a FIFA, Federação Internacional de Futebol, ela é uma ONG. E os alunos, às vezes, até perguntam para a gente, professor, é verdade que a FIFA tem mais estados-membros que a ONU? Eu digo, não. Porque a FIFA não tem estados-membros. A FIFA tem federações de futebol, que são associações de futebol, como membros. A CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol, que representa o Brasil na FIFA, é uma associação. A FIFA mesmo, vocês podem procurar o estatuto da FIFA no Google, está lá bem claro, é uma associação civil suíça. Então, as entidades que representam os países na FIFA são entidades privadas. A CBF é uma entidade privada. Claro, aquelas situações de corrupção, etc., aquilo se dá por conta dos convênios e contratos internacionais para sediar grandes eventos, que ali você sabe que tem obras públicas, ali tem muito dinheiro de publicidade. Aquilo é um negócio bilionário, viu? E não é só a FIFA, não, que tem esses problemas. O próprio Comitê Olímpico Internacional, que juridicamente tem a mesma natureza que a FIFA, ou seja, é uma ONG, mas que também tem vários problemas nessa questão de corrupção, porque lida com muito dinheiro, né? E tem essa questão de direitos de transmissão, que é uma questão bilionária, e obras públicas para sediar grandes eventos. Olha, na minha opinião, eu acho que deveria ter uma sede fixa para esses grandes eventos, porque realmente você onera muito os países. Eu fui em Montreal, no Canadá, em 2014, na época da Copa do Brasil, talvez encerrando a Copa, eu fui para lá, graças a Deus. Aí, gente, o governo de Montreal, da prefeitura de Montreal, não, o povo mesmo, não queria mais conversa com grandes eventos, porque a cidade demorou 40 anos para pagar os débitos da Olimpíada de Montreal. Então, gente, as ONGs, ainda que atuem internacionalmente, né, elas não possuem personalidade jurídica internacional, elas se regem pelo direito interno do país que elas estão sediadas, embora, sim, isso também é importante falar, algumas organizações internacionais admitam essas ONGs como membro observador, sem direito a voto, tá? Geralmente aquelas mais ligadas a direitos humanos, meio ambiente, aí elas acabam tendo possibilidade de participar das sessões das organizações, mas sem direito a voto. Deixa eu olhar se vocês têm alguma pergunta. Certo, Rebeca. Sim, Pedro Luca está falando da questão da falha da Liga das Nações, sim, com certeza, né? Sim, Rebeca, tem problema não. Inclusive, você pode pegar depois o vídeo que vai estar disponível do Google Classroom, tá? Não tem problema não. E daqui para 5 horas a gente termina. Deixa eu olhar, alguém tem alguma pergunta? Não, posso prosseguir, né? O poder de celebrar tratados das organizações internacionais está disciplinado pelas convenções de Viena sobre direitos tratados entre Estados e organizações internacionais, ou entre organizações internacionais de 1986. Gente, esse tratado, ele estabelece o seguinte: uma organização internacional só tem poder de celebrar tratados se o seu estatuto constitutivo assim o permitir. Perceba que é um tratado. E todos os que eu conheço permitem, tá?
Agora, tem uma coisa, o poder negocial de organização internacional é delimitado pelo seu estatuto, que é o seu tratado fundador, que é o seu tratado constitutivo. Elas não têm poder pleno de celebrar tratados, tá? E agora, pessoal, vamos falar aqui das características das organizações internacionais. As organizações internacionais, elas são interestatais, ou seja, criadas por estados. Toda organização internacional é fundada por estados soberanos. Se é fundada por pessoas, seja pessoas naturais, nós, ou seja pessoas jurídicas, empresas, aí já é ONG, tá? São criadas por tratados multilaterais que as constituem e estabelecem suas regras e competências. Esses tratados multilaterais, eles são o estatuto ou a constituição da entidade. Então, uma das melhores formas de você definir o que é uma ONG e o que é uma organização internacional é se ela tem tratado constitutivo ou não. Por exemplo, o tratado constitutivo da ONU é a Carta de São Francisco, né, que foi assinada em 1945 na cidade de São Francisco, Califórnia. Por isso que chama Carta de São Francisco, né? Geralmente o tratado leva o nome da cidade e o ano. Decorrem da Associação Livre de Estados, como eu estava falando aqui, nenhum Estado pode ser obrigado a ingressar numa organização internacional e nem a permanecer. Porém, se quiser sair, pode ser obrigado a pagar os benefícios que recebeu. Por exemplo, no caso do Brexit, da saída do Reino Unido da União Europeia, a estimativa é que seria de 40 a 100 bilhões de euros que o Reino Unido teria que pagar à União Europeia. Na minha opinião, um péssimo negócio. Mas esse não é o assunto de hoje. D. Possuem capacidade civil e personalidade jurídica própria, ou seja, são entidades que têm juridicamente autonomia, né, distinta dos Estados-membros, elas têm a sua própria personalidade jurídica, e elas têm órgãos permanentes distintos e independentes de seus membros, ou seja, a organização internacional geralmente ela tem uma sede, ou várias até, né, e ela toma decisões independente dos seus membros, e claro, se os seus membros aprovarem, e ela vincula até os discordantes. Esse poder vinculatório, ou punição para quem desrespeitar, é definido, gente, pelo estatuto, tá? Tem organizações que têm mais poder, tem organizações que têm menos poder negocial, mas, basicamente, elas têm essa perspectiva. E seus órgãos, como eu disse aqui, elas têm vontade e interesses próprios, tá certo? E pode vincular os Estados-membros. E se os Estados-membros não cumprirem essas decisões, podem sofrer sanções. Agora, o poder de aplicar sanções da organização internacional depende da própria força que a organização tenha, entendeu? Algumas organizações têm mais poder, outras têm menos. A União Europeia é uma das entidades, por exemplo, que tem mais poder de aplicar sanções aos Estados-membros, mesmo não sendo militar, tá? Ela aplica econômica pesada, viu? E política pesada. Eu diria que ela tem mais poder para sancionar os membros do que a ONU, apesar que formalmente a ONU tem poder militar, né? Através do Conselho de Segurança. Mas, concretamente, a União Europeia ela consegue impor melhor as suas decisões aos membros do que a própria ONU. Por quê? Porque a União Europeia ela tem uma rede, né, de questões políticas e econômicas onde ela pode sair puxando a orelha dos países membros, né? Às vezes até de forma pesada. Por exemplo, mandar cortar gasto público, aposentadoria, como eles fizeram com os países mais pobres da Europa durante a crise de 2008. Foi terrível. Eu fui para a Europa antes e depois... Eu fui para a Europa antes, durante e depois da crise. E visitei vários países, né? E acompanhei a situação dos países mais pobres, terrível. Professor, uma dúvida. Pois não, pode perguntar. Digamos que um Estado soberano ele não faça parte da ONU, mas ele desrespeita amplos direitos humanos. É o que os países, vendo esse amplo desrespeito aos direitos humanos, o que eles podem fazer?
já que não é um Estado que está associado com a ONU. Eles podem intervir ou não? Podem, mas concretamente isso é raríssimo de ocorrer numa situação. Mas sim, é possível se os estados tomarem essa decisão para a manutenção da segurança internacional, entendeu? Isso aí tem que ser uma decisão votada no Conselho de Segurança da ONU. Acho que vocês sabem, se um estado vetar, não existe, mas há essa possibilidade na própria Carta de São Francisco. Mas, assim, acho que, para não dizer que... Eu acho que houve pronto, a Guerra da Coreia. Eu acho que a Coreia, na época, não era membro da ONU e foi votado e houve aquela Guerra da Coreia, entendeu? Que aí foi justamente onde se dividiu Coreia do Norte e Coreia do Sul, que acho que vocês sabem que, inclusive, é uma guerra que formalmente nunca acabou, né? Então, sim, pode ocorrer. Mas isso é uma coisa que ocorreu no passado distante. A Guerra da Coreia tem uns 70 anos, né, que ocorreu. Seus órgãos e delegados possuem privilégios e imunidades necessárias para o exercício de suas funções. Nesse caso é o seguinte, geralmente, os funcionários principais de uma organização internacional, eles têm imunidades diplomáticas ou consulares, dependendo do que o estatuto estabelece da entidade, tá? Então, por exemplo, penalmente, se eles cometerem um crime, eles só respondem ao país de origem deles, não pagam determinados impostos sobre renda, contribuições previdenciárias. Naqueles países, por exemplo, funcionário da ONU aqui no Brasil, não vai pagar imposto de renda para o governo brasileiro. Esse tipo de coisa, né? Imunidades que eles têm, determinados privilégios e imunidades que esse pessoal tenha. Eles têm passaporte diplomático, viu? Natureza dúplice dos tratados constitutivos de organizações internacionais. São acordos multilaterais e também a sua constituição interna. Então, os tratados constitutivos das organizações, ao mesmo tempo, simultaneamente, são convenções, acordos multilaterais, mas também a constituição interna da entidade, o seu estatuto, a sua carta maior. Então, o Tratado Constitutivo de uma organização internacional geralmente é chamado Carta, Estatuto ou Constituição, é a sua lei orgânica e não está sujeita a reservas. O que seria reservas? Reservas seriam vetos que os estados que aderem a esse tratado colocam. Então, o estado, quando ele vai aderir à organização internacional, ele tem que aceitar o texto no todo, ele não pode vetar determinados artigos, como acontece com outros tratados. Outros tratados, quando o estado vai aderir, ele, em regra, ele pode vetar, que seria se reservar não cumprir com determinados artigos. E tem primazia sobre os tratados internacionais em geral, né? Eles têm essa questão de serem tratados que têm uma primazia sobre outros tratados. As organizações internacionais, pessoal, elas também podem possuir um regimento interno criado por seus órgãos. Geralmente só tem regimento interno aqueles tratados de organizações que tenham uma Assembleia Geral muito grande, como, por exemplo, na própria OMC, Organização Mundial do Comércio, e na ONU. O resto não é tão comum, não. A estrutura interna das organizações é muito variável, mas normalmente todas possuem uma Assembleia Geral e uma Secretaria. A Assembleia Geral ela seria a reunião dos Estados-membros da entidade e a Secretaria, o órgão executivo. O poder de voto na Assembleia Geral, gente, varia de acordo com a organização internacional, tá? A maioria das organizações, cada estado tem direito a um voto. Porém, por exemplo, naquelas organizações que são bancos, como o FMI, o poder é definido de acordo com o capital que o estado tem investido nessa entidade. Pronto, agora a gente vai ver um assunto muito interessante, que é a classificação
das organizações internacionais. Então, como é que se classificam as organizações internacionais? Primeiro, quanto aos fins, a gente pode ter as organizações gerais, que são aquelas que têm um objetivo mais amplo, como, por exemplo, a ONU, Organização das Nações Unidas, e a OEA, Organização dos Estados Americanos. A ONU, pense que o objetivo geral dela é promover a paz mundial, a cooperação entre os povos, o respeito aos direitos humanos e ao direito internacional. Então, é um mundo de coisa, né? A OEA também, só que no âmbito do continente americano. As específicas são aquelas que têm um objeto bem delimitado, né? FMI, Fundo Monetário Internacional. O FMI, gente, como eu falei aqui, ele funciona como um banco, mas o FMI ele não empresta dinheiro para os estados construírem obras, ele só empresta dinheiro para o estado formar suas reservas cambiais, que é aquele valor que o estado usa para estabilizar sua moeda, né? O FMI também presta consultoria financeira, né, e econômica aos estados. Então, nota que é bem específico. O FMI é uma organização ligada à ONU, para quem não sabe. Mas é independente, entendeu? Ele é como se fosse pronto. É como se fosse, por exemplo, uma autarquia e o governo. Existe uma independência, há um direcionamento político, mas existe uma independência do ponto de vista jurídico. A Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que funciona em Paris. Essa entidade trabalha com três coisas, né? Educação, ciência e cultura. Ela dá o título de patrimônio natural ou histórico da humanidade, ela estabelece aquelas idades corretas de alfabetização, esse tipo de coisa, né? A UPU, que é a União Postal Universal, que a gente já falou, que distribui correspondência, né? E aí, notem que são entidades específicas, que têm um objeto bem delimitado e não muito amplo. Alcance. A alcance, a gente tem organizações universais ou globais, tá? A maioria dos autores chamam universais, que são aquelas que abrangem estados no mundo inteiro, como a ONU, a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, a própria Unesco, aceita países do mundo inteiro. Já as regionais aceitam um país ou de um continente ou de uma região, como, por exemplo, o Mercosul. Só aceita estados aqui da América do Sul, né? O NAFTA, que foi extinto, mas deve ser retomado, aliás, foi renegociado já no governo Trump, né? Que aceitava o país só da América do Norte, que é North American Free Trade Act, que é o Tratado de Livre Comércio da América do Norte. A União Europeia, né? O país tem que ter pelo menos parte do território no continente europeu, não precisa ser todo, não. Até porque vocês sabem que em muitos países, como o Reino Unido, a França, Portugal e Espanha, ainda tem territórios fora do continente europeu. Sim, por exemplo, a Espanha tem cidades no Marrocos, né? Portugal tem a Ilha da Madeira, que é a terra do Cristiano Ronaldo, que tecnicamente é na África, né? Mas faz parte de Portugal. A França tem em vários continentes, inclusive aqui vizinho ao Brasil, a Guiana Francesa, né? Vizinho ao Amapá. Mas, assim, o país tem que estar presente, pelo menos em parte, na Europa. A atuação. A gente tem aquelas entidades que têm finalidade política, como a ONU, a OEA, a OTAN. A OTAN é política, obviamente, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, pessoal, mas não é militar, é política militar. Não esqueçam que ela surgiu na época da Guerra Fria para servir de contrapeso contra o bloco comunista, né? E nós temos as organizações técnicas específicas, como a OMS, a Organização Mundial de Saúde, que é uma organização técnica, né? E que teve muita evidência por conta da pandemia. O FMI é uma organização técnica, mas muitos criticam a ingerência política que eles sugerem, mas ele trabalha com questões econômicas, né? A Unesco também é organização técnica, não é organização política, né? Independência normativa. Em relação à independência normativa, nós temos as organizações dependentes. Dependentes são aquelas que, além do direito internacional, são regidas pelo direito interno de algum país.
geralmente as mais antigas, sabe? Aquelas que foram criadas no século XIX, como a União Postal Universal, a Cruz Vermelha, etc. A Liga das Nações, se não me engano, era dependente, foi extinta, né? Já as independentes, elas não têm uma vinculação com nenhuma ordem jurídica interna, como a ONU, a OEA, a União Europeia. São entidades regidas pelo direito internacional. A União Europeia, inclusive, tem o seu próprio direito, que é o direito comunitário. O direito comunitário é como se fosse uma mistura de direito internacional com direito constitucional. Dentro da sua competência, e não é tudo, mas é dentro da sua competência, ele tem supremacia em relação às normas internas dos países. Agora, é dentro daquilo que é considerado competência da União, não é tudo, né? Por exemplo, para regular determinadas áreas, como a educação, a saúde, né? A questão, por exemplo, de trabalho, aí sim, tem primazia e é superior à legislação interna dos países membros. Por exemplo, acho que alguns de vocês sabem, né? Um nacional de um país da União Europeia pode trabalhar em outro país da União Europeia e não ser contado como estrangeiros para fins trabalhistas. Por isso que tem muito jogador de futebol brasileiro que se naturaliza português ou espanhol, né? Para não ser contado como estrangeiro para questões trabalhistas, etc. Né? Muitos mesmo, né? E, aliás, uma das discussões do Brexit é isso, porque tem muita gente muita gente no Reino Unido, inclusive em áreas sensíveis como saúde, construção civil. Construção civil é basicamente polonesa, né? E aí o Reino Unido agora vai ter que fazer convênio direto com esses países para regular a permanência dessas pessoas, né? Na área de saúde, inclusive, não sei se vocês lembram que durante a pandemia, o primeiro-ministro do Reino Unido, inclusive, ele fez um vídeo agradecendo tinha um enfermeiro português da região do Porto, né? Que entrou antes do Brexit, né, e ele agradeceu, acho que ele agradeceu a uma moça da Nova Zelândia e a esse português da região do Porto, né, por ter cuidado dele durante o período que ele ficou internado, né, no sistema público de saúde, que é o NHS, né, que é o SUS, aliás, que inspirou o SUS. O NHS é o Serviço Nacional, National Health System. O nosso SUS aqui do Brasil foi inspirado nele. É um SUS que realmente funciona, né? Eu falo isso, mas o SUS, gente, ele tem mais conquistas para o povo brasileiro, apesar de tudo, né? Se vocês olharem os indicadores de saúde antes do SUS e depois, vocês vão se espantar. Vocês vão ver, por exemplo, que a expectativa de vida no Brasil antes do SUS e mortalidade era muito próxima dos países africanos. E hoje a gente já está no meio termo em parâmetros internacionais. Então, foi muito grande a contribuição, é muito grande a contribuição do SUS. Apesar dos pesares, né? Sim, porque fila, até quem paga plano de saúde, você espera para marcar consulta. Participação de estados. Em relação à participação dos estados, não existe nenhuma organização fechada. Existem as abertas ilimitadamente, que são aquelas que têm requisitos mais amplos para admitir os estados, como a ONU e a Unesco. No caso da ONU, o estado, para ser admitido, tem que ser indicado por um membro do Conselho de Segurança. E se declarar, o termo é esse, viu, em inglês, peace lover, ou seja, amante da paz, e declarar que quer cumprir com as disposições do Estatuto da ONU, da Carta de São Francisco. Mas, assim, pode ser país do mundo inteiro, enfim. Já as abertas limitadamente, elas estabelecem requisitos mais específicos para admitir novos membros. Na União Europeia, como eu falei, não basta o Estado ter parte do território na Europa. Ele precisa cumprir questões. Pronto, a União Europeia só aceita países que respeitam direitos humanos. Economicamente, o país tem que estar organizado. Inclusive, eles emprestam muito dinheiro para isso, investem, né? Para isso. Então, esse realmente é um dos objetivos, né? Sim, a OEA só aceita estados que fazem parte do continente americano,
A OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, só aceita países que exportam petróleo, né? Então, ela é formada pelos países que são mais exportadores de petróleo no âmbito internacional. Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta até agora. Pronto, vocês têm alguma pergunta até agora? Podemos prosseguir? Certo, gente. Perfeito. Então, vamos repassar esses slides. Aí, semana que vem, a gente discute datas e temáticas de debates e de simulações. E também começar outro assunto. São 3 assuntos que a gente tem que abordar, né? A ONU, Conselho de Direitos Humanos e essa teoria geral das organizações. O fundamento histórico da personalidade jurídica das organizações internacionais é o parecer da Corte de Haia, de 1949, sobre o caso Bernardotti. Antes desse parecer, gente, havia uma certa dúvida se as organizações internacionais tinham ou não personalidade jurídica internacional. Tá? Qual é que foi o caso Bernardotti? Bernardotti era um diplomata da ONU, que era da família real da Suécia. Ele morreu num atentado terrorista organizado por guerrilheiros judeus durante o processo de criação do Estado de Israel. E o que acontece? A ONU entrou na Corte de Haia, da Corte Internacional de Justiça, e questionou se ela possuía personalidade jurídica para demandar o Estado de Israel e pedir uma indenização pela morte do seu funcionário. E aí foi decidido positivamente, gerou a jurisprudência de que todas as organizações internacionais têm personalidade jurídica igual aos Estados soberanos e que, num caso desse, a ONU poderia ser processada por Israel e ser condenada a pagar uma indenização pela morte do funcionário. A personalidade jurídica internacional raramente vem expressa em seus instrumentos constitutivos. Só as organizações mais novas, assim, da década de 90 para cá, o que reformularam seus estatutos, como a própria União Europeia, é que realmente eles colocam expressamente que aquela entidade tem personalidade jurídica internacional. As mais antigas nem mencionam isso. Mas o fato de não mencionar não significa que não possui, tá? Porque depois dessa decisão da Corte de Haia, é pacífico. Não tem dúvida, não. Decisões e deliberações das organizações internacionais são normalmente tomadas por votações em assembleias gerais ou órgãos congêneres, ou órgãos parecidos, né? Então, essas decisões e deliberações, elas seguem de acordo com o seu estatuto, o seu tratado constitutivo. Pronto. Não existe somente um sistema decisório de organizações internacionais. E dificilmente uma organização, pessoal, ela adota um sistema decisório só. A maioria mescla. Por exemplo, unanimidade. Todos os estados são obrigados a admitir, a votar a favor, né, para que aquela decisão seja adotada. Pronto. No caso da União Europeia, por exemplo, para admitir um novo membro, todos os estados devem votar. Então, se o Reino Unido futuramente quiser voltar para a União Europeia, todos os Estados membros da União Europeia vão ter que aprovar. Dissidência. Dissidência é quando uma decisão da organização internacional ela não precisa ser adotada por todos. Pronto, na União Europeia também tinha o exemplo da dissidência. O Reino Unido, por exemplo, não foi obrigado a adotar a moeda, que vocês sabem que o Reino Unido sempre continuou com a Libra, né? E também eles não foram obrigados a adotar a zona de livre circulação da União Europeia. Então, quem foi ao Reino Unido na época que ele fez parte da União Europeia, teve que carimbar o passaporte de novo, né? Que se ele aceitasse a área de livre circulação, que é a zona de Schengen, não precisaria carimbar o passaporte de novo. Então, na época que eu fui para o Reino Unido,
que foi justamente na época do aniversário de 60 anos de reinado da Rainha Elizabeth. Tava tudo enfeitado, não sei o quê. Não fui para esse coisa, não. Fui participar de um congresso. Não fui ver o aniversário de reinado da rainha. Tava a coincidência. Aí, gente, eu saí de Portugal, peguei um voo, aí carimbei o passaporte em Portugal e tive que carimbar de novo no Reino Unido, né? Justamente porque o Reino Unido, usando o direito de incidência, não aceitava fazer parte da União Europeia. Por outra vez, teve uma vez que eu cheguei até a Polônia, saí de Portugal, fui até a Polônia, e não precisei carimbar o passaporte só na entrada em Portugal mesmo, quando saí de Recife, né? Aí fui até a Polônia, você até o leste europeu, sem carimbar o passaporte novo. Voto ponderado. Voto ponderado seria uma qualidade de voto especial. Isso pode ocorrer nos bancos internacionais como o FMI, no qual cada estado tem o poder de voto de acordo com o capital investido, né? E também pode ocorrer, por exemplo, em relação ao veto do Conselho de Segurança da ONU, que no caso desse veto é para 5 membros, né? Estados Unidos, China, França, Rússia e Reino Unido, esse veto é um voto ponderado, ou seja, o Conselho de Segurança da ONU só aplica uma sanção ao Estado se nenhum deles vetarem. Se tiver abstenção, não tem problema não. Mas se vetar, adeus. Maioria simples ou qualificada, por exemplo, para a ONU, para modificar o estatuto, 2/3, aí é maioria qualificada. As decisões da ONU, maioria simples, que é 50% mais um, né? E, prosseguindo aqui, pessoal, as organizações internacionais, elas não possuem base territorial, por isso elas celebram acordos de sede, né, tratados com certos estados, para estabelecer a sede da entidade. Inclusive, tem privilégios tributários em relação a essa questão. Existem duas classes de membros de organização internacional. Os membros originários, que são os fundadores da entidade, e os membros admitidos, que são aqueles que ingressaram depois. Geralmente não há privilégio, tá? Por exemplo, o Brasil é fundador da ONU, são 50 fundadores. E acho que vocês sabem, né, que a primeira pessoa a discursar na ONU foi o brasileiro Oswaldo Aranha, discursou tão bem, mas tão bem que decidiram que a partir dali, todos os anos, quem abre a Assembleia Geral da ONU é um brasileiro. Então foi Oswaldo Aranha, né? Fundadores da ONU, então não tem privilégio. Os admitidos são aqueles que ingressam posteriormente, através de adesão ao tratado. Geralmente, pessoal, as organizações internacionais, elas estabelecem limitações para a admissão de novos membros, né? Essas limitações podem ser geográficas, ou seja, só admitir estados de uma região, políticas e econômicas, ou até românticas, né? Conforme Mausoli, quando ele lembra que na Carta da ONU permite a admissão de estados amantes da paz. Então, aí é o próprio estatuto que define. Por exemplo, a OCDE, geralmente, ela só admite economias de mercado ou países desenvolvidos ou que tenham uma economia de mercado bem posicionada, né? Que, inclusive, teve aquela questão do governo Bolsonaro de querer entrar na OCDE na época de Trump, né? E negociar, etc. CDE ou país. Na América Latina só tem 2 estados que são membros da OCDE. O México e o Chile. O México, obviamente, não é um país desenvolvido. O Chile é um dos da América Latina que são mais desenvolvidos, né? Apesar dos problemas sociais que tem. O México é muito parecido com o nosso perfil, só que é uma economia que tem um posicionamento no mercado internacional melhor, inclusive, do que o Brasil, né? Também tem isso. A admissão de novos membros deve estar especificada no Tratado Constitutivo da Organização. Então, é o Tratado Constitutivo da Organização que define as condições pelas quais vão ser admitidos novos membros. É possível a admissão de organizações internacionais em outras organizações internacionais. Por exemplo, a União Europeia é membro originário da Organização Mundial do Comércio, ela é fundadora, né? Que agora era dirigida por um brasileiro, agora está sendo dirigida por uma nigeriana, né?
Territórios, ONGs, Movimento de Libertação Nacional, estados dependentes, que são aqueles estados vinculados a outros estados ou em processo de independência, podem ser admitidos como membro observador associado sem direito a voto, tá? Membro observador associado de organização internacional não tem direito a voto. E a aceitação do órgão competente torna o Estado membro da organização internacional. Cada Estado, gente, membro da organização, ele mantém perante ela uma representação ou missão permanente, que vai ter diplomatas e embaixadores, né? E que eles têm imunidades diplomáticas. E, claro, o descumprimento de obrigações por parte dos Estados-membros pode acarretar sanções de acordo com o Tratado Constitutivo da organização. O poder sancionador da organização é muito variável. Algumas têm um poder muito grande, outras têm menos poder. Por exemplo, eu falei aqui que a União Europeia tem um poder sancionador muito grande, até maior do que a ONU, mesmo não dispondo de força militar, pelo poderio político e econômico que ela tem junto aos Estados-membros. Quais são as principais formas de punição aos Estados faltosos, né? Suspensão de direitos, por exemplo, se o Estado não paga a anuidade da ONU, ele pode ter o direito de votar suspenso na Assembleia Geral. E exclusão da organização, que seria expulsar o Estado da entidade, o que é muito difícil de ocorrer. A saída voluntária das organizações internacionais, ela se dá por denúncia do Tratado Constitutivo da organização. Então, o Estado, ele denunciou, né, o Tratado Constitutivo. Agora, essa denúncia não significa que você está apontando alguma coisa errada, tá? Denúncia é um termo técnico do direito internacional público que indica que o Estado declara que não vai mais fazer parte daquela entidade. Mas, inclusive, ela não precisa nem ser fundamentada, tá? Dependendo aí da organização. A maioria nem precisa exigir a fundamentação. Exige aviso prévio e exige que se pague a conta do que esteja devendo de benefícios que tenha recebido. E aí, quais são os elementos que condicionam a saída voluntária dos membros da organização? O aviso prévio, que aí, dependendo da entidade, no mínimo é 1 ano. No caso da União Europeia, são 2 anos, né? E a atualização das contas, que seria pagar os débitos. E pronto, encerramos o assunto. Olha, gente, como referência, se vocês quiserem aprofundar, inclusive esses livros tem na biblioteca virtual e na biblioteca física da A6, tem o livro do Cretella Neto, Teoria Geral das Organizações Internacionais, muito bom. Tem o livro da Mônica Hess, Diana Tabak e de Andrea Hoffman, Organizações Internacionais, Histórias e Práticas. Também tem na biblioteca da A6. Esse aqui, eu não lembro se tem na virtual, na física tem. O de Mausooli, curso de Direito Internacional Público, que tem nas duas, na física e na virtual. E o livro do Antônio Augusto Cansado Trindade, que eu acho que só tem na física, Direito às Organizações Internacionais. Então, esses 4 livros são muito bons para se estudar teoria geral das organizações. E pronto, gente. Acho que por hoje é só. Vocês têm alguma pergunta sobre o assunto? Tem alguma questão? Pronto, então semana que vem a gente vai falar sobre ONU e vai definir aqueles assuntos debates, datas de simulação, etc. Tá certo, gente? Então, até semana que vem. Muito obrigado pela presença de vocês. Podem colocar aqui o seu boa tarde para registrar como presença, tá? Então, até mais e até semana que vem. Sim, Bruno, eu aviso os horários da reunião. A princípio é à tarde, quarta-feira, pode ser um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, mas nesse horário, tá? Mais ou menos.